É sempre com muita alegria e gratidão a Deus que eu retorno a essa casa mais uma vez, atendendo a um honroso convite que me foi feito para falar de doutrina espírita. Doutrina espírita, o Kardec afirmou o seguinte: fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E ele disse também o seguinte: caminhando de par com a ciência, a doutrina espírita jamais será ultrapassada, porque se uma nova revelação surgir, a doutrina espírita a incorporará. E se alguém descobrir comprovadamente que a doutrina espírita esteja em erro em algum ponto, ela se reformulará nesse ponto. E completando agora 158 anos, dia 18 desse mês, do lançamento de O Livro dos Espíritos, até hoje ninguém conseguiu contestar nenhuma das elucidações dadas pela doutrina espírita. Então nós podemos ter certeza que nós somos seguidores da doutrina que proporciona a fé inabalável. Fé inabalável e fé raciocinada. A fé raciocinada porque não é baseada em crendices. A fé raciocinada porque se baseia no conhecimento. No livro Consolador, na questão 354, o Emmanuel fala o seguinte: a conquista da fé é conseguir substituir o eu acredito pelo eu sei. É diferente acreditar e saber, né? Então o espírita, ele tem que estudar para que possa conquistar essa possibilidade de dizer eu sei, porque é diferente. Acreditar é uma coisa meio vaga, a gente acredita, mas não sabe se vai dar certo. Agora, quando a gente acredita, a gente tem a certeza absoluta. O Paulo falou na carta aos Hebreus, no capítulo 11, o seguinte: ora, fé é a certeza absoluta de que alguma coisa vai acontecer e a prova do que não se vê. Então, a fé, a gente tem certeza que alguma coisa vai acontecer. Essa é a fé verdadeira, né? Então, é difícil conquistar esse patamar se não estudar a doutrina espírita. Porque só ouvindo alguém falar, tomando água fluidificada e passe, não se sedimenta a fé raciocinada, a fé inabalável, né? A gente vai sempre fraquejar no momento da dor, se não tiver a fé inabalável. A gente vê muita gente na doutrina espírita que na hora da provação não entende nada, né? Nós tínhamos uma amiga que desencarnou na semana passada. Ela era responsável por todas as atividades do ENEF lá na Casa de Eurípides. A Casa de Eurípides, que é a casa que eu frequento, promove o ENEF. Quem não sabe o que é o ENEF, é Encontro da Família Espírita. Eu sei que aqui também faz. É o Encontro da Família Espírita que ocorre no Carnaval. Muitas casas no Rio de Janeiro, e pelo Brasil afora, né, se dedicam a essa tarefa durante o Carnaval. É o modo do espírita brincar o Carnaval, é estudar a doutrina espírita, né? Então a Berenice, essa companheira que desencarnou, ela, a partir do segundo ENEF, a Casa de Eurípides fez todos eles. Não fez o primeiro porque não houvera chegada a informação da USERJ que estava promovendo esse evento para o Carnaval. Mas a partir do segundo, a exceção do antepenúltimo para cá, antepenúltimo, penúltimo e último, a Berenice foi a organizadora disso. Uma trabalhadora incansável da doutrina espírita. Eu ouso dizer que ela foi a maior trabalhadora da Casa de Eurípides. Mas as filhas delas se revoltaram com a doença dela. Ela contraiu um câncer há uns 3 anos, sofreu um bocado, né, mas passou pela dor com resignação e aceitação, porque é aquilo que eu falo, ela tem fé, ela tinha fé inabalável, né? As filhas dela não querem mais saber do espiritismo, porque dizem que não podia acontecer com a mãe dela, trabalhadeira do jeito que ela era, da doutrina espírita, o que aconteceu. Elas tinham que raciocinar o seguinte: se ela não trabalhasse na doutrina espírita, ela, ao invés de passar 3 anos de dificuldade com câncer, talvez passaria uns 50,
né? Quer dizer, o espírita ele não pode ter a pretensão de não sofrer nada, de não passar por nenhuma dificuldade, porque todas as dificuldades pelas quais um ser humano, um ser encarnado passa, ou até desencarnado mesmo, é inerente às coisas erradas que ele fez no passado. Tudo é resultado das nossas ações pretéritas. Nós não somos castigados nem recompensados, nós apenas recebemos as consequências dos nossos atos, né? A gente até, mas na doutrina espírita diz que Deus castiga. Isso era um modo de dizer de antigamente, na época que Kardec codificou, mas hoje a doutrina espírita, as revelações continuam se processando, né? A espiritualidade nos informa que não existe punição. O que existe é colheita da semeadura que foi feita anteriormente, né? Kardec o Emmanuel até diz, não existem coitados, existem espíritos em processo de resgate. Esse aqui é o que o espírita tem que entender. O espírita tem que entender que nada lhe acontece aleatoriamente. Tudo tem um objetivo e uma finalidade. A finalidade sempre é tornar o espírito melhor a cada momento. É que nem o estudante que está fazendo um curso, não estuda nada, depois fica eu não sei nem se tem mais isso, né? Fica em recuperação. No meu tempo tinha um tal de recuperação, ainda tem, né? Fica em recuperação. Aí vai ter que estudar dobrado tudo que não estudou em pouco tempo para poder fazer a prova e sair da recuperação. É a mesma coisa nós. Nós fomos criados simples e ignorantes para atingir a perfeição relativa, a perfeição que nos vai proporcionar a vida plena espiritual. Porque a verdadeira vida é a vida espiritual, essa vida material é passageira. O somatório de todas as nossas reencarnações, um dia vai cair no nosso esquecimento, quando nós estivermos nos tornados espíritos puros, estivermos vivendo na plenitude da vida espiritual, porque nós vamos viver para sempre a plenitude da vida espiritual. Então, as fases materiais pelas quais nós passamos vão acabar caindo no esquecimento, né? Então, essa é a luta do espírito. Essa é a finalidade da doutrina espírita, de nos orientar o que é preciso fazer para que alcancemos a nossa plenitude espiritual, tornando-nos espíritos puros, espíritos bem-aventurados. É o objetivo do ensinamento da doutrina espírita. O nosso estudo hoje, eu não consigo falar aqui não, eu me enrolo muito com esse microfone. O nosso estudo hoje tem o título Tolerância e Respeito. Tem muita gente que confunde achando que tolerância é a mesma coisa de que respeito. Não é, né? Tolerância é uma coisa, respeito é outra, porque a gente pode ser intolerante, mas respeitar todo mundo, como é o meu caso. Eu sou intolerante, mas eu procuro respeitar todo mundo da melhor forma possível, né? Mas eu procurei no dicionário, no Roaz, a definição. No Roaz diz assim: tolerância, ato ou efeito de tolerar, indulgência, condescendência. Condescendência é uma palavra meio perigosa, né? Por quê? Porque eu não posso ser condescendente com o erro, eu posso ser tolerante com o erro, mas condescendente com o erro não é certo, não. Isso aqui não está muito católico, não, né? Porque eu ser condescendente com o erro, eu estou participando do erro, né? Agora, ser tolerante com o erro é coisa diferente. 2. Qualidade ou condição de tolerante. Tendência a admitir nos outros maneiras de pensar, de agir e de sentir diferentes ou mesmo diametralmente opostas à nossa. Isenção de norma, de regra geral, licença, isenção, dispensa. Faculdade ou aptidão do organismo para suportar a ação de certas substâncias. Aí já está saindo daquela questão da moral, né? A tolerância moral, que é o que a gente vai tratar hoje. E respeito, ato ou efeito de respeitar, respeitando inclusive a si mesmo. Sentimento que leva alguém a tratar a outro em alguma coisa com grande atenção, profunda deferência, consideração, reverência.
obediência, acatamento, modo pelo qual se encara uma questão, ponto de vista. Então, a gente vê que são bastante diferentes as definições para respeito e para tolerância. Como eu falei, a tolerância, ela é uma coisa e o respeito é outra. Como eu mesmo afirmei, que eu sou muito intolerante, mas eu sou uma pessoa que sempre me preocupei em respeitar todo mundo. É engraçado que eu, estudando esse assunto para hoje, né, eu me lembrei da minha infância, né? Eu acho que eu conheci a doutrina espírita na parte espiritual, sabe? Porque eu, quando era criança, a gente sempre tem uns amiguinhos que são meio, como se diz, inconsequentes, né? Fazem brincadeiras que desagradam, que maltratam as pessoas. Eu não podia deixar não podia ser uma exceção. Tive muitos amiguinhos assim, que faziam aquelas brincadeiras que ninguém gostava, né? E eu nunca tive coragem de fazer uma brincadeira com um amigo meu que ele não fosse gostar. Eu nunca tive coragem. Eu ficava na minha, né? Então eu não apoiava quem fazia e também não tinha coragem de fazer. Quer dizer, isso faz parte do respeito, né? Faz parte da condição que a gente adquire de respeitar os outros. Então é por isso que eu acho que eu conheci a doutrina espírita no plano espiritual. Eu acho até que eu, naquela questão lá de tocar fogo nos livros espíritas, eu fui que acendi o fósforo. Depois me arrependi, fui estudar e já nasci espírita. Tolerância e respeito significam tratarmos o próximo da mesma forma que gostaríamos de ser tratados. Gente, o pulo do gato a esse respeito foi dado por Jesus. No capítulo 6, versículo 31 do Evangelho de Lucas, está assim: da mesma maneira que vós quereis que os homens vos tratem, tratai-os vós também. Então eu não posso exigir respeito se eu não respeito ninguém. É uma condição muito comum a gente ver todo mundo querer ser respeitado, mas respeitar o próximo, né, a partir do respeito até pela criança, pela condição da criança, não levar a criança a raciocínios que possa desequilibrá-la no caminho evolutivo, no caminho da seriedade, da dignidade, da honradez. Uma pessoa que ensina uma coisa errada a uma criança, ela está desrespeitando essa criança, porque a criança é maleável ao aprendizado. A criança, principalmente até os 7 anos de idade por aí, umas até mais um pouquinho, outras até menos um pouquinho, ela está muito sujeita a receber ensinamentos e arquivar esses ensinamentos. Porque depois que passa dessa fase em que a criança está mais maleável ao ensinamento, ela adquire o conhecimento, ela é como se ela recuperasse índoles suas de vidas passadas. Aí fica muito mais difícil, muito menos possibilidades de nós a educarmos, a reeducarmos. É por isso que os pais têm grande responsabilidade, né? Não só os pais, porque nós temos essa responsabilidade não só com os nossos filhos carnais. Nós temos o dever e a obrigação de, sempre que ver uma criancinha agindo de uma maneira inadequada, fazer um esforço para ensiná-la a maneira correta de agir, né? Porque Jesus, quando disse assim, vinde a mim, deixe que venha a mim as criancinhas, ele generalizou. Ele não disse só aqueles filhos dos meus irmãos ou filhos da minha família, ele não disse isso. Ele disse, deixai que venham a mim as criancinhas. Ou seja, todas as crianças são responsabilidades nossas. Nós não temos que nos ater apenas às crianças da nossa família, porque nós seremos responsabilizados pela ajuda que deixarmos de dar a uma criança em estado de dificuldade. Nós temos que ter tolerância e respeito por exemplo, hoje está muito em voga essa discussão, né, pela opção sexual de cada um, mesmo que nós sejamos contrários àquela opção sexual. Mas a gente tem que respeitar a pessoa, tem que respeitar o indivíduo como um espírito encarnado. Se ele está em equívoco, ele um dia vai se corrigir. Não tenhamos dúvida de que, como Jesus falou, que nenhuma das ovelhas que o Pai confiou a ele se perderá,
todos nós temos a certeza absoluta que qualquer que seja o crime que se haja cometido, um dia aquele espírito criminoso vai se tornar um espírito puro. Não existem exceções. O que pode existir é demora em atingir determinada plenitude espiritual pela ineficácia, pela ineficiência do espírito buscar se melhorar. Mas que todos nós vamos atingir o mesmo patamar evolutivo, eu não tenho dúvida disso, né? A condição de espírito puro, de espírito bem-aventurado. Pela religião alheia. Tem muita gente que tem mania de querer incutir religião na cabeça dos outros, né? Isso não funciona nem dentro da nossa casa. Meus filhos, por exemplo, todos eles conheceram a doutrina espírita. E hoje só tem minha filha que segue a doutrina espírita. Os outros, eu tenho 5 filhos. Os outros 4, ninguém segue a doutrina espírita. Um está na igreja messiânica, outro está na igreja evangélica, não sei qual é. Evangélica não, eu não gosto desse termo. Eu falo evangélico, mas eu me corrijo sempre porque eu não gosto desse termo. Que nós somos evangélicos. A igreja protestante, ele é de uma igreja protestante que eu acho que é a Assembleia de Deus que ele segue. E o outro faz questão de dizer que não tem religião, né? Mas graças a Deus ele é um espírito do bem, é trabalhador, é honrado, trabalha com dignidade, é um pai de família excelente. Então, porque a gente não precisa nem de religião. Essa aqui é a verdade, né? Apesar da doutrina espírita ser religião também, apesar de ter muita gente por aí dizendo que doutrina espírita não é religião, que tem aqueles que só querem saber de fenomenologia, descobrir o que o espírito que morreu no acidente tal vai dizer sobre a morte. Isso daí já passou, isso era da época de Kardec. Quem quiser saber como é que o espírito que morre de determinada maneira age, é só comprar o livro O Céu e o Inferno. Tem todos os tipos de narrativas espirituais ali, né? Então esse livro é fabuloso para quem tem algumas dúvidas ainda com relação à doutrina espírita. É bom comprar esse livro e ler a narrativa, os depoimentos espiritual de toda sorte de possibilidades espirituais, espíritos levianos, espíritos endurecidos, espíritos assassinos que cometeram crimes, espíritos felizes. E Kardec é muito inteligente, ele era muito inteligente, né, porque ele existe ainda, né, ele não está encarnado. Kardec era muito inteligente. Quando ele fez O Céu e o Inferno, ele botou primeiro para a gente ler os depoimentos dos espíritos felizes, para nos entusiasmar, né? Que é bacana a gente ler como é que o espírito que agiu no bem, que fez todo o bem que podia, chega na parte espiritual. A tranquilidade, a felicidade que ele encontra logo de sopetão, ao passo que aqueles que vão sendo mais difíceis narram as dificuldades com que eles chegaram na parte espiritual, né? Essa possibilidade é tão grande que tem espírito que fica muito tempo sem descobrir que está desencarnado. Essa história é até interessante, né? Eu já falei desse livro aqui, mas vou falar de novo porque deve ter uns 3 aqui que não ouviu falar. O livro E a Vida Continua narra a história de 2 espíritos principais, que é o Ernesto e a Evelina, que estavam numa situação no plano espiritual que não acreditavam que tinham morrido. Eles estavam preocupados porque não recebiam visitas de familiares, né? Aí o Ernesto falou para a Evelina: poxa, por que nem os meus familiares nem os teus vêm nos visitar? Aí ela falou: olha, já me disseram que eu morri. Aí ele falou: também já me disseram, mas isso é um absurdo, como é que nós podemos ter morrido do jeito que nós estamos aqui? Eles pensavam que estavam numa casa de saúde. Eles estavam numa casa de saúde realmente, mas no plano espiritual. Até que um dia a Evelina viu o bisavô dela, né? Eu estou contando, pode ter alguma coisa errada do que eu estou falando, mas eu estou falando a essência do livro. Aí é como se ela tivesse dito para o Ernesto assim: Ernesto, nós já éramos, nós morremos mesmo, né? E aí, eles, quando passaram a aceitar que estavam desencarnados, aconteceu com eles o que vai acontecer com todos nós quando descobrirmos que estamos desencarnados. Vamos tomar conhecimento da programação reencarnatória para a última existência física, e depois de tomar conhecimento da programação reencarnatória, vamos tomar conhecimento dos nossos erros e acertos, né?
Então um amigo meu me mandou um e-mail, por isso que eu estou contando isso, dizendo que achou aquela história muito fantasiosa, né? Que ele não acredita que o espírito fique tanto tempo na pátria espiritual sem saber que desencarnou. Tem espírito que fica séculos, né? Um tempinho só não, fica muito tempo mesmo. Aí eu respondi a ele o seguinte: olha, a questão... Quem lê esse livro aí que você está achando difícil pode ter a mesma dificuldade que você, mas quem lê Nosso Lar fica em mais confusão ainda, porque é um livro bem chocante para quem não conhece a doutrina espírita, né? Aí eu falei para ele: se você estudar o livro dos espíritos e o livro dos médiuns, você vai, que ele disse que tinha muita fantasia no livro E a Vida Continua, você vai ver que não tinha fantasia nenhuma, a história é real mesmo, aquilo ali é fato que aconteceu, a espiritualidade contando como se processa o passamento, né? A transposição do plano físico para o plano espiritual. Então, é por isso que eu falei no começo que o espírita, para adquirir a fé inabalável, ele tem que estudar. Não adianta tomar passe, água fluidificada e assistir palestra, porque com o estudo nós identificamos informações sobre um mesmo tema da parte de espíritos diferentes através de médiuns diferentes, e aí a gente configura a nossa crença verdadeira, porque a gente vai ver que não é equívoco, já que um fala a mesma coisa que o outro através de lugares, através de médiuns diferentes, em locais diferentes e em tempos diferentes, né? Então isso dá muita, realmente, superioridade ao espírito que estuda. Pela religião, né, eu já falei, pelos pontos de vista dos outros. A gente tem mania de querer que as pessoas raciocinem pela nossa cartilha. Acontece que tem uma informação muito importante que é bom a gente ter sempre em mente. Cada um de nós está num patamar evolutivo ímpar. Não existe um espírito em todo o universo que tenha o mesmo nível evolutivo que um outro. Eu gosto sempre de comparar isso com notas musicais. Notas musicais são só 7, né? Mas não tem uma música igual a outra. Uma diferenciação de som que parece até que são milhões de notas musicais, né? A mesma coisa são as possibilidades evolutivas do espírito. Ele tem que evoluir moralmente, materialmente, ele tem que se desenvolver na sua tolerância, na sua paciência, no seu amor, eliminar seu ódio, seu rancor, seu egoísmo. Então, cada nível desse, cada defeito desse, cada um de nós tem um nível ímpar de um. Eu, por exemplo, eu digo que eu sou intolerante, né? Mas tem muito mais gente mais intolerante do que eu, e tem muita gente mais tolerante do que eu, sendo que os níveis nunca são igualados. Se o nosso nível for igual em tolerância, possivelmente ele não é na questão do amor. Se é igual no amor e na tolerância, provavelmente ele não é na questão da honradez. Então existem muitas possibilidades de diferenciação. É por isso que a gente pode afirmar que no universo, que a ciência já descobriu que tem cerca de 13 bilhões de planetas, isso descobriu, isso já tem alguns anos que eu li isso, né? Não existe um espírito no mesmo patamar evolutivo um do outro. E o espírito evolui infinitamente. O que significa dizer que Jesus, nós nunca o alcançaremos na evolução espiritual que ele estiver. Porque quando nós estivermos num patamar, ele já está muito acima de nós, né? Então, é importante a gente lembrar que as criaturas, eles estão, cada um num nível de entendimento diferente do nosso. A gente entende, é por isso que o estudo em grupo é interessante, porque se numa determinada questão eu tenho uma dúvida, o Martins tem outra dúvida, o esclarecimento da minha dúvida a respeito daquele mesmo ponto vai trazer esclarecimento para ele também, e o esclarecimento da dúvida dele naquele mesmo ponto também vai trazer esclarecimento para mim. É por isso que é importante estudar em grupo, porque às vezes a gente não entende determinada coisa e fica sem saber como é que vai solucionar isso, aí depois vai ter que procurar alguém que entenda mais para tentar tirar uma dúvida, né? Nós temos que ter respeito pelos compromissos que assumimos perante a uma situação qualquer. Por exemplo, eu estou precisando trabalhar.
Aí eu faço um concurso e arrumo um emprego, ou arrumo um emprego de outra maneira qualquer. Eu tenho que entender que eu vou trabalhar para ganhar um salário. E não é justo eu fazer corpo mole no meu trabalho se o patrão vai me dar o salário combinado todo mês. Eu tenho que honrar o meu compromisso de trabalhar para ganhar aquele salário. Eu tenho que dar minha contrapartida, né? Então isso é coisa de dignidade, de respeito. Eu tenho que fazer jus ao meu salário, né? Por quê? Porque o meu patrão, ele depende de mim para que o negócio dele progrida. Assim como nós gostaríamos que o subordinado nosso efetuassem suas obrigações com eficiência, nós também temos que buscar efetuar com eficiência aquele trabalho para o qual nós fomos contratados e estamos recebendo um salário. Isso é respeito, é diferente de tolerância. Tolerância é quando uma pessoa faz uma coisa errada qualquer e eu não me exaspero, eu não me revolto, eu não respondo intempestivamente, né? Eu raciocino que aquela criatura ainda não aprendeu a fazer o certo. O Hamed é um espírito do indiano, né? Ele fala o seguinte: não existem ignorantes, não existem criminosos, existem desconhecedores da lei. Porque se o criminoso soubesse o que vai advir para ele em função do crime que ele cometeu, ele pensaria duas vezes. O que irá advir em função do crime que ele quer cometer, ele pensaria 1000 vezes antes de cometer o crime. Ele não cometeria certamente, porque a rebordosa no fim é inevitável. A lei de causa e efeito é inevitável, ninguém foge à sua ação. Essa é a base da doutrina espírita, o conhecimento da lei do progresso, da lei de causa e efeito, e para que essas duas leis se realizem, a lei da reencarnação. Sem a lei da reencarnação não haveria progresso espiritual, porque nenhum espírito é apto a aprender toda a ciência universal vivendo apenas num planeta. E o espírito, para se tornar espírito puro, tem que saber a ciência universal, né? A gente vê a história de Jesus com 12 anos no templo falando que como é que dá o nome? Os doutores da lei ficavam de boca aberta. Como é que uma criança de 12 anos sabe tudo isso? Ciência universal, ele já sabia. Ele já era um espírito puro, Jesus, na época, né? Ele já era um espírito puro na época de comandar a criação do planeta Terra, né? Foi ele o artífice, reuniu a pleiade de espíritos colaboradores dele para colaborarem na formação do planeta Terra. Então, o espírito não poderia atingir a plenitude espiritual numa só reencarnação. E ele não conheceria toda a ciência universal numa só reencarnação. E não se depuraria espiritualmente reparando os erros que cometeu numa mesma encarnação. É impossível. Porque no nosso começo... Já pensou quando nós éramos os homens da caverna? Que nós matávamos uns aos outros para comer? Quantos crimes nós cometemos? Isso não é história da carochinha, não. A história universal conta que no tempo do homem da caverna, um matava o outro, às vezes até para... Isso não é tão longe. Quem já leu, você leu, Martins, aquele livro Papillon? O livro Papillon conta, é um cara que se perdeu fugiu de uma prisão, né? Que ele foi acusado de matar... Alguém aí leu esse livro, Papillon? Leu, né? Ele foi acusado de ter assassinado a mulher dele, foi preso numa ilha, lá não sei aonde. E ele fugiu dessa ilha trepado em uns sacos de coco que ele encheu de cocos. E ele, vivendo no meio da floresta, no meio de pessoas difíceis, ele viu que 2 saíram juntos e o outro voltou sozinho. Aí ele descobriu que o outro tinha matado o que saiu com ele para comer. Quer dizer,
já não eram mais homens da caverna, mas a fome produz esse tipo de coisa. Mais recentemente a gente teve mais recentemente, mas já tem muitos anos, né? Um avião que caiu nos Andes e alguns morreram, outros não morreram. Os que sobreviveram se mantiveram vivos comendo a carne dos que já tinham desencarnado, que já tinham morrido. Então, ver que nós cometemos erros, isso daí é uma necessidade, né? Talvez tenha até uma desculpa para isso, né? Mas no tempo que nós não tínhamos desculpa para isso, nós incorporamos muitas dívidas a resgatar. Como é que agora a gente pensa que numa encarnação só porque é espírita vai virar anjo? Não vira, não. Um exemplo disso é que a gente admira muito Chico Xavier, admirou Madre Teresa de Calcutá, admiramos Mahatma Gandhi, mas nenhum de nós consegue ser iguais a eles. Por quê? Porque antes deles serem o que eram, o que se apresentaram para nós, eles passaram por um processo de preparação em muitas existências anteriores. Nós ainda estamos em fase de aquisição para nos tornarmos igual a um Chico Xavier, igual a uma Madre Teresa de Calcutá, igual a um Mahatma Gandhi. O processo evolutivo ele é muito lento, ele se dá lentamente e persistentemente pela vontade do Espírito, né? Então, nós temos que ter respeito pelo superior hierárquico. Eu trabalho numa empresa, tenho o meu chefe. Eu tenho a obrigação de cumprir as determinações do meu chefe. Se em algum momento ele me der uma determinação que eu acho que não está compatível com a legalidade ou com os processos normais da empresa, eu tenho o dever e o direito de conversar com ele. Olha, eu acho que isso daí está um pouco fora do não sei o quê. Tentar harmonizar, mas nunca desrespeitar, né? E da mesma maneira com o chefe com seu subordinado. Eu não posso exigir do meu subordinado mais daquilo para o qual ele foi contratado. Eu tenho que tratar com urbanidade esse subordinado como eu gosto de ser tratado com urbanidade por ele. Quer dizer, a nossa reciprocidade na nossa relação material, ou até na nossa relação espiritual, tem que ser de respeito de um para com o outro, porque senão existem as guerras, né? As guerras são provenientes da falta de entendimento, e a falta de respeito, ela leva inevitavelmente à falta de entendimento. Pela condição social de qualquer um, né? Às vezes a gente, e até condição intelectual mesmo, porque a gente tem que raciocinar que nós não somos o que estamos aqui. Nós estamos do jeito que estamos aqui. Eu posso ver um mendigo na beira de uma calçada, analfabeto, que não sabe nem falar, mas espiritualmente ele pode ser um gênio muito superior à minha inteligência. Ele está naquela condição por alguma necessidade. Eu me olho no espelho, eu vejo essa mesma casca grossa que vocês estão vendo aqui. Eu não sei quem eu sou. Um dia desse, engraçado, que a Luzia Matias estava fazendo uma palestra lá na Casa de Eurito, e ela falou essa mesma coisa. Eu sempre falo isso, né? Que nós não somos o que vemos. Nós não somos pais, nós não somos mães. Nós estamos pais e estamos mães. Nós estamos na condição que estamos presentemente por força das necessidades que temos de evolução espiritual. Porque a evolução é sempre do nível espiritual atrelado à evolução intelectual. Porque o espírito, inclusive, precisa trazer primeiro a evolução intelectual para ele saber discernir o certo do errado. Que ele, sem desenvolver a intelectualidade dele, ele nunca vai saber discernir o certo do errado, não é verdade? Então, nós temos que viver essas experiências da maneira que nós estamos vivendo. Então, nós não estamos na família errada, nós não estamos no tempo errado, nós não estamos no emprego errado. O que acontece comigo é sempre em função do meu modo de agir anterior. Eu tenho um amigo, ele foi uma pessoa, na época da ciranda financeira, eu gosto de dizer, na época do Delfim Neto, né, que a inflação era 70% ao mês. A inflação era 70%. Eu cheguei a ganhar 1.800.000 por mês, gente. Eu tive um salário de 1.800.000, parece até dinheiro à beça, né? Era muito menos do que eu ganho hoje, né? Mas eu cheguei a ganhar um salário intitulado 1.800.000 cruzeiros por mês. E esse amigo meu teve 7 sapatarias. Quando a ciranda financeira acabou, ele não soube
viver numa inflação controlada. Como é que ele vivia antes? Ele era dono de sapataria. Aí ele comprava um carregamento de sapatos por R$10 cada sapato, vamos supor, e vendia R$10 cada sapato. Vendia tudo em 2 meses ou em 1 mês. Se ele vendesse tudo em 1 mês, a fatura ele ia pagar em 3 meses. Quando ele ia pagar a fatura, a aplicação daquele dinheiro dele no investido dava o triplo do que ele tinha que pagar a fatura, que era o preço fixo. Então eles viviam assim, casa da banha, casas centro, tudo isso foi para o buraco porque não souberam trabalhar com a moeda estável. Aí ele perdeu todas as sapatarias dele e começou a fazer todo tipo de tentativa para viver uma vida digna, né? Ele tinha uma mansão, né? Ele morava num sítio que era uma coisa encantadora, uma casa maravilhosa, uma piscina, um campo de futebol. Era um sítio da melhor qualidade em Jacarepaguá. Aí ele começou, ele foi vender sanduíche na praia, ele montou uma birosca na beira da praia para vender bebida, comida, peixe frito, essa coisa, nada dava certo. Aí um dia ele chegou para mim e perguntou, ele gosta muito de mim, né? Falou, poxa, Jorjão, por que isso está acontecendo comigo? Eu falei, meu amigo, espírita como você é, você tem que ter um simancol. Eu, por exemplo, quando era pequenininho, que eu tive uma vida muito difícil, eu não entendia, eu não acreditava nem em Deus, porque diziam que Deus era justo e eu não acreditava. Quando eu conheci a doutrina espírita, eu conheci Deus também. Aí descobri que eu tive a infância que eu tive, porque eu devo ter sido um pai muito canalha para os meus filhos numa encarnação anterior, ou ao contrário, fui um filho muito canalha para os meus pais numa encarnação anterior. As duas possibilidades justificavam a dificuldade que eu tive na minha infância, aprendizado. Aí ele pensou, caramba, então eu devo ter sido um patrão muito rigoroso com meus empregados, pagava maus salários, tratava todo mundo mal. Eu digo, é possível, né? Então a pessoa, eu estou em dificuldade hoje, eu posso imaginar o porquê que eu estou vivendo aquela dificuldade, né? Existem as possibilidades, a gente vai ver múltiplas possibilidades que justificam a nossa dificuldade presente. Isso é uma realidade, gente. Isso não é história da carochinha. Agora, só se convence dessa realidade quem estuda. Eu volto a frisar sempre a necessidade do estudo, né? Quem não respeita ao próximo não se deve queixar de que lhe não respeitem, pois em toda relação há de ter uma reciprocidade de tratamento. Então, a minha primeira atitude para que eu seja respeitado é me preocupar em respeitar o semelhante, né? A gente vê isso na própria criança. A gente trata uma criança bem, a criança é carinhosa conosco. Se a gente trata uma criança mal, ela reciprocamente ela toma raiva da gente, ela toma antipatia pela gente. A criança é muito sincera, né? A criança não tem papa na língua, não tem hipocrisia, né? A criança age como ela acha, como ela dá vontade de agir. Então a criança é muito sincera. A gente vê isso muito. Existem exceções, né? Eu vou contar uma história para vocês. Eu trabalhava numa empresa e empregados que moravam numa determinada região alugavam um ônibus para esse ônibus pegar gente para levar para a empresa, né? Então viajava todo mundo no mesmo ônibus. E tinha uma garotinha pequenininha que eu mexia com ela quando ela entrava no ônibus. Ela tinha verdadeira raiva de mim, sabe? Porque eu implicava com ela. Mas eu implicava porque eu gosto muito de criança, né? Ainda mais criança do sexo feminino. Eu tenho o maior encanto por menina, né? Que eu acho menininha o protótipo mais bonito de ser encarnado, né? E hoje em dia toda criança é bonita, né? Não tem mais criança que nasça feia, a não ser que nasça com alguma deficiência física. Eu me lembro que minha filha mais velha está com 47 anos, eu tenho um casal de gêmeos, né? Quando eles nasceram, que eu fui ver na maternidade, eu tive até desgosto. Que coisa horrorosa, meu Deus, por que eu mereço isso? Hoje ela é bonita, o irmão dela também é bonito, né? Mudaram, né? Mas as crianças nasciam muito feias antigamente. Hoje não, toda criança nasce bonita. Isso daí prova também que até a matéria evolui, né? A matéria se desenvolve para a beleza. A beleza vai se assenhoreando da criação das coisas, né? E tudo bonito. Aí essa garotinha, o nome dela é Fabiana, xará do Fabiano, né? Ela era Fabiana. Aí um dia eu parei de viajar no ônibus. Ela começou a perguntar à mãe dela por mim,
né? Aí a mãe dela trabalhava lá também, né? Aí a mãe dela falou: Jorge, a Fabiana quer ver você. Eu digo: por quê? Porque ela está com saudade de você. Eu digo: poxa, eu achava que ela tinha um ódio de mim, nada, ela adora você. Aí ela me convidou para ir na casa dela, né? Aí eu fui, e essa garota ficou minha amiga, sabe? É uma coisa. Então eu venci pela perturbação que eu dava a ela, né? Então não é a reciprocidade, nem sempre é da maneira que a gente espera. Eu pensava que ela tinha raiva de mim e ela estava cada vez gostando mais de mim. Mas a criança, de um modo geral, recebe negativamente um tratamento negativo, um tratamento... a criança percebe até quando a gente finge em relação a ela, né? Elas percebem a nossa sinceridade com mais profundidade do que um adulto. A criança é muito sincera e muito pura, né? E o ensinamento maior que o Filho do Homem nos deu, quando os fariseus chegaram para ele querendo tentá-lo, né? Que eles queriam que Jesus contradissesse a lei, né? Os 10 mandamentos, né? Perguntaram para ele assim: Senhor, qual é o maior mandamento? Ele falou: amar a Deus de todo o teu sentimento, de todo o teu espírito, de toda a tua alma. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento: amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então, Jesus deu a chave do sucesso espiritual. Nós só conseguimos crescer espiritualmente desenvolvendo o amor que Jesus preconizou para nós. Agora, tem um detalhe: sem fé a gente não desenvolve esse amor, porque sem fé eu não tenho esperança no futuro, eu não tenho condições de fazer caridade, porque eu não acredito no resultado positivo da caridade. A fé é o ponto de partida de todo o crescimento espiritual. A fé verdadeira, principalmente nós que temos a fé raciocinada. O espírita hoje não pode mais dizer, como eu falei no começo, eu acredito. Ele tem que dizer, eu sei. Esse fato aí foi até engraçado. Uma vez eu estava dirigindo a reunião, assim como o Martins está dirigindo aqui, e quem estava palestrando era o Jadiel. E o Jadiel estava falando sobre reencarnação, né? Então, para mim, foi uma das melhores palestras que eu vi o Jadiel dar. Aí, quando o Jadiel acabou de falar, eu peguei o microfone e falei: a partir de hoje eu não acredito mais em reencarnação. O Jadiel estava aqui, olhou para mim sério assim. Eu falei: a partir de hoje eu tenho certeza da reencarnação. Mas eu estava fazendo uma brincadeira, evidentemente. Eu, desde que estudei a doutrina espírita, no começo eu entendi tudo. Porque, para mim, o entendimento da doutrina espírita profundo está no conhecimento da lei do progresso, da lei da reencarnação e da lei de causa e efeito. Se a gente entender com profundidade o funcionamento dessas 3 leis, a gente descobre Deus. Foi quando eu descobri Deus. Eu descobri que a justiça divina é a coisa mais maravilhosa que existe. Gente, já pensou a gente olhar na televisão aquelas notícias catastróficas e saber que aquilo ali tem a justiça de Deus se processando? A gente não ter o direito de condenar? A gente pode ter certeza. Degolou o cara com uma faca. Aquilo ali, a justiça de Deus está se processando. Porque nós não sabemos o que aqueles espíritos fizeram para passar por aquela situação. É verdade que o escândalo é necessário, mas ai daqueles que provocar o escândalo, né? Mas que existe justiça em tudo que acontece na face da terra, a gente pode ter certeza que existe. A injustiça não existe. Existe... a injustiça até pode existir, mas o injustiçado não existe, já disse Emmanuel. Porque nós nunca recebemos uma injustiça. A gente considera que é injustiça, mas se aconteceu conosco, é porque nós tínhamos necessidade de passar por aquela dificuldade. Aí a gente diz assim: ingratidão não machuca? Machuca. Mas quantas vezes eu já machuquei alguém com minha ingratidão? Eu não sei. Por isso que Jesus deu o ensinamento do atire a primeira pedra. Nenhum de nós pode atirar a primeira pedra sobre nenhum criminoso, porque nós não sabemos o que fizemos no nosso passado. Esse livro que eu acabei de contar aí, do Ernesto, depois que o Ernesto descobriu
toda a sua programação reencarnatória, descobriu seus erros e acertos, ele procurou o guia espiritual dele e pediu para conhecer uma reencarnação anterior àquela última que ele teve. O espírito protetor dele falou assim: não, você ainda não está preparado para receber o conhecimento do que você fez na encarnação passada, porque você vai se desequilibrar. Então veja, eu posso estar encarnado aqui com uma dívida muito grave para ser resgatada no meu futuro espiritual, no meu futuro como espírito mortal. Mas eu estou aqui numa boa. Por quê? Porque eu preciso de reencarnações preparatórias para poder passar pela dificuldade que vem, né? Eu cheguei à conclusão, até que eu estou participando de um trabalho atualmente numa casa que atende crianças deficientes, eu acho que é para treinar uma reencarnação futura, provavelmente naquela situação de dificuldade, uma deficiência mental, um mongolismo, uma síndrome de Down. Pode ser preparação minha para que eu reencarne numa situação daquela e vença a programação reencarnatória. Porque se eu não tiver preparo, eu não venço a minha jornada reencarnatória de resgate. Eu vou ficar revoltado, né? Lá em Uberaba tem um hospital chamado Hospital do Pênfigo, que foi fundada por uma senhora chamada Dona Aparecida, já desencarnou, uma mulher que para mim era uma santa na terra, né? Uma negra muito bonita, sabe? Ela tinha uma fisionomia de paz que a tornava bonita, né? E a Dona Aparecida contou, lá tem um espírito, um encarnado, que ele é troncudo, é baixinho assim, ele é dessa altura assim aqui de cima, viu? Ali é aqui, é assim. Ele dá um passo para trás, dois para frente, ele vive zanzando para lá e para cá. Ele não chora, não ri, não fala, não faz nada. Ele apenas come, bebe e dorme. A Dona Aparecida falou que o Chico Xavier, indo lá, falou para ela que aquilo ali era uma reencarnação de Mussolini e que ele ainda ia reencarnar muitas reencarnações com dificuldades semelhantes àquela. Por quê? Sabe por quê? Esquecimento. O espírito, quando está no corpo, ele esquece do passado. Porque se o espírito lembrar do passado, ele tem dificuldade, pelo arrependimento que já lhe tomou, de se manter em equilíbrio. Então ele precisa de muitas reencarnações num corpo deficiente, apesar do que, quando o corpo entra em repouso, o espírito lembra das coisas. O espírito toma a noção do porquê que ele está daquela maneira. E muitos deles ficam revoltados. A gente vê isso até nessas crianças que a gente trabalha lá na obra social Dona Meca, porque tem umas crianças com deficiência que são doce, né? Aí a gente vê um espírito que está vencendo a dificuldade, porque ele aceita. E outros são raivosos. Tem uma menina lá, uma menina moça, que se ela pegar na mão da gente, ela crava a unha, né? Revoltada, né? É o espírito que, quando se desprende, descobre por que está naquele corpo ineficiente, mas não aceita. Não entende o funcionamento da justiça divina, né? Não aceita o porquê que está passando por aquela dificuldade. Então, nós não podemos jogar pedra nos outros por isso, porque nós não sabemos o que fizemos no nosso pretérito, em diversas vidas equivocadas que tivemos. Eu posso ter uma dívida criada numa terceira reencarnação para trás, que eu ainda não me fortaleci o suficiente para vencer a provação, a expiação que me será necessária, porque o resgate ele é inevitável. Ele pode ser prorrogado tanto tempo quanto eu necessite para me preparar para passar por aquele resgate, mas ele é inevitável. Eu um dia vou ter que resgatar minha dívida. É o que o espírito precisa depois de cometer um erro. Primeiro ele precisa do arrependimento. O arrependimento vai dar a ele no futuro o desejo de resgatar o erro que ele cometeu, né? A clara inobservância deste ensino cristão é ser intolerante e desrespeitoso para com o semelhante e o próximo, para com o próximo. Ora, se eu sou intolerante e desrespeitoso para com o meu semelhante, eu estou indo frontalmente contra a orientação de Jesus uns aos outros. Essa é que é a chave do sucesso. Fazer ao outro apenas aquilo que não reclamaríamos que o outro nos fizesse. E, consequentemente, fazer ao próximo
tudo o que gostaríamos que o próximo nos fizesse, qualquer que seja a situação pela qual estejamos passando. Porque o retorno pode ser desagradável para nós, né? O retorno pode nos causar muitas dores, muitos sofrimentos. E isso é tão grave quando a gente não entende, que a gente fica com uma noção equivocada da situação, né? Com licença. Eu, por exemplo, com a minha dificuldade na minha infância, eu tinha muita mágoa do meu pai e da minha mãe, sabe? Muitos anos eu fiquei com mágoa do meu pai e da minha mãe, mais da minha mãe, que eu achava que minha mãe era a maior responsável pela separação deles. E os pais separados trazem, na maioria dos casos, muito sofrimento para os filhos, que foi o caso meu e dos meus irmãos, né? Então eu tinha aquela mágoa, né? Quando eu conheci a lei, gente, foi uma libertação da minha mente. Quando eu conheci a lei de progresso, lei de causa e efeito e lei de reencarnação, eu aí descobri que eu tinha necessidade de passar por aquela dificuldade que eu passei na minha infância. Foi o que me modelou para eu ser hoje o que eu sou. Talvez se eu viesse numa família toda bonitinha, toda cheia de facilidade, eu teria dado para um traste qualquer, entendeu? Então, a gente tem que entender que nada que nos acontece é por acaso e temos que tirar o máximo aproveitamento possível desse entendimento. Como que eu tiro aproveitamento possível? Imaginando o que eu fiz de errado no passado que eu tenho que corrigir. Então, hoje, procuro ser o melhor pai do mundo, procuro ser o melhor marido do mundo. Depois que eu conheci a doutrina espírita, eu passei a ser o melhor filho que eu podia ser para minha mãe, que ainda estava viva, quando eu conheci a doutrina espírita. É só meu pai que desencarnou. Meu pai desencarnou muito cedo, né? Meu pai desencarnou com 53 anos. Minha mãe durou até os 85. Então, eu tratei minha mãe de uma maneira de um filho que ama a sua mãe, entendeu? Por quê? Porque eu conheci. Então eu reformulei aquele sentimento de mágoa que eu tinha. Talvez eu não tenha conseguido transformar em amor, mas pelo menos eu transformei em aceitação, em resignação e obediência. Porque eu sei que Deus me colocou numa condição que eu precisava para resgatar algum erro que eu cometi no meu passado. Então é isso, meus amigos. Tolerância e respeito são duas palavras muito fortes que nós nos devemos preocupar sempre em exercitá-las, principalmente dentro da nossa casa, que é onde mais falta a tolerância, né? A tolerância dentro de casa é braba, viu? Eu digo por mim mesmo, com todo o conhecimento que eu tenho, a intolerância que eu ainda tenho dentro de casa é terrível, né? Então a gente escorrega, fracassa, falha, mas estamos dentro daquele conceito do Emmanuel. Quando o espírita entende verdadeiramente a doutrina, ele passa a ser dotado de permanente inquietação. O que é permanente inquietação? Porque eu passo a me vigiar e orar, como Jesus ensinou, vigiar e orai. Então eu me vigio em cada ato meu durante o dia. Eu vejo quando eu errei na hora que eu cometo o erro. Aí eu levo meu pensamento a Deus, peço descaradamente, sem vergonha, perdão a Deus, porque é muito repeteco do mesmo erro, né? Mas eu tenho certeza o seguinte, a cada momento eu reduzo a incidência desse erro num tantinho. Então eu hoje, apesar de continuar intolerante, eu sou muito mais tolerante do que era há 10 anos atrás, por exemplo. Eu já conheço a doutrina espírita há 30, né? Há 10 anos atrás, por exemplo. Mas eu ainda continuo fazendo meus esforços para me tornar melhor a cada dia, principalmente no que diz respeito à tolerância e ao respeito. O respeito eu nem tenho muito que me preocupar não, porque eu sempre me considerei uma pessoa respeitosa, que respeita os semelhantes, entendeu? Então, graças a Deus, esse dom eu já nasci com ele. Que Jesus nos abençoe, muito obrigado, que o Papai do Céu esteja ao nosso lado o tempo todo.